falando do Salão do Escritório do Ministério em Belo Horizonte. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de oração e autoridade. Vamos partir do capítulo 6 de Mateus. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares... Dá licença, por favor. Obrigado, desculpe. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Esta instrução, este ensinamento de Jesus é muito simples, mas é muito mal entendido. E provavelmente o lugar onde as pessoas oram menos é sozinho em casa. Fomos treinados para ir para a igreja para orar. Eu estava em Portugal, tempos atrás, e uma irmã veio chorando. E disse assim: "Ô irmão, eu fui para a igreja para adorar a Deus e estava fechado." Vai daí. Qual é a resposta? Então vai no seu banheiro. Mas o banheiro não é lugar para adorar a Deus. Quem disse? Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Se tiver um canto fechado, daí. E esse é o problema. Nós fomos treinados para fazer tudo em relação a Deus em lugar público. Quando Jesus ensinou taxativamente que não deve ser assim. Não é na igreja o lugar que você vai para orar. Irmão Bernardo, você acabou de dizer que este salão é aqui para lugar para orar. É assim. Mas eu não vou estar aqui olhando você orar. Ninguém vai olhar você orar. É um local onde você fica quieto em Deus. Jesus disse: tu, quando orardes, fecha a porta do seu quarto. Ora para teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto. Que secreto? Aqui dentro. Ele vê você aqui dentro. E segundo o que Ele vê aqui dentro, Ele vai recompensar você. Ou seja, Ele vai atender a sua oração. E outra coisa Jesus disse: não useis de vãs repetições como os hipócritas. Por quê? Agora escute por quê. Porque eles presumem que por muito falar serão ouvidos. Mas observe essa palavra presumir. Eles imaginem, eles calculam, eles pensam que se falar muito, Deus vai ouvi-los. E Jesus disse que não é assim. Por essa razão, sendo que a nossa ideia de oração é totalmente contrário ao que Jesus ensinou, eu senti a necessidade de mostrar a vocês como é que se deve orar.
e por que se deve orar. Há duas maneiras de orar a Deus. Vai para 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 14. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo está explicando a respeito de duas formas ou dois tipos de oração. Ou seja, oração em línguas e oração em língua portuguesa. Oração em língua estranha, oração em língua portuguesa. E a razão mais porque eu estou falando isso, na última ministração do ano passado aqui, alguns irmãos deixaram perceber que achavam que não se deve orar em português. Pelo contrário, deve orar em português. Mas eu vou mostrar a vocês que as duas coisas são totalmente diferentes uma da outra. Então vamos ler 1 Coríntios 14, 14 em diante. Versículo 14 em diante. Porque, Paulo diz, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Uai, será que pode? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja, no meio dos irmãos, 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, é muito simples e claro aqui que há duas maneiras de orar. Mas as dois tipos de oração têm um efeito diferente, têm um objetivo diferente e têm uma condição diferente. Paulo disse que, e de modo em geral eu podia explicar assim, a oração em língua estranha é mais para benefício próprio. Eu vou lhe explicar como isso funciona daqui a pouquinho. Enquanto a oração em português é melhor para ajudar os outros. Por que eu disse assim? Pessoas têm me perguntado, mas irmão Bernardo, eu posso imaginar, por exemplo, orar para irmão Bernardo. E eu vou orar em línguas? E isso vai orar para irmão Bernardo? Não vai não. Isso vai orar para você. Se você quer orar para irmão Bernardo, você tem que dizer, Deus abençoe irmão Bernardo. Ou, como alguns dizem na América, Deus amaldiçoe irmão Bernardo. Porque tem doutrinas de amaldiçoar e abençoar. Lá tem isso. Eu não vejo isso aí na Bíblia, mas tem. Observe, meu irmão. Se você quer dirigir ou direcionar a sua oração por sua mente, você vai orar em língua portuguesa. Porque você sabe o que você está dizendo. Mas quando você ora em língua estranha, a sua mente é infrutífera. Ou seja, você pode pensar o que quiser. Ela não tem nenhuma influência sobre o seu espírito. Oração em língua estranha
é a expressão do seu interior, do seu espírito, observe bem, em sintonia com o Espírito Santo. Vamos rapidamente para Romanos 8, para alguns terem bem entendimento nessa aí. Eu não ia para lá, mas eu volto para 1 Coríntios 14 ainda. Aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo explica o que acontece quando você ora em língua estranha. Verso 26. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Isso não é enfermidade. Que fraqueza é esta? Porque não sabemos orar como convém. A fraqueza é não saber orar como convém. O que é orar como convém, irmão Bernardo? Orar como for necessário. Mas a nossa deformidade mental, a nossa ideia aqui é tão atrapalhado que nós não sabemos o que é melhor para nós. E muito menos saber o que é melhor para os outros. Por isto que nós necessitamos do Espírito Santo para que Ele assista essa fraqueza. Quando você então ora em língua estranha, o Espírito Santo que habita em você está orando como convém. Agora vamos continuar. Mas o mesmo Espírito, verso 26 ainda. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, para os santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo sabe, de cor quase, esse versículo 28 e gostam de falar. Só não sabem viver nessa vontade de Deus. Como é que todas as coisas podem cooperar para o seu bem? Como é que a sua vida pode ser totalmente abençoada? Através da intercessão do Espírito Santo. Observe então que quando você ora em outra língua, o Espírito Santo está examinando você aqui dentro. E lembre-se que você não sabe o que é melhor para você. Pode ser que você imagina, eu vou ficar rico. Será que é isso melhor para você? Eu acho que essa é a pior coisa do mundo hoje. Ficar rico, porque ninguém sabe o que tem mais. O dinheiro não vale mais nada. Então não sabe o que tem. Eu tenho um valor muito melhor do que dinheiro. Então não observe. Você imagina coisas na sua mente. Mas o Espírito Santo sabe o que é melhor para você. E quando você ora em língua estranha, Ele sonda o seu coração. Verifica todos os problemas que você tem e começa a interceder ao Pai ao seu favor. Por isto, na medida em que você vai dando a Ele, ao Espírito Santo, condições para Ele fortalecer o seu interior e distribuir as verdades de Deus em você, você pode ficar sabendo que todas as coisas vão cooperar para o bem seu. Pois Ele, o Espírito Santo, está intercedendo. Intercedendo de acordo com o quê? De acordo com o plano de Deus para você. Eu sei o plano de Deus para vocês todos. Imagina, eu sei. Você diz, puxa, irmão Bernardo, você sabe, eu sei. O plano de Deus para vocês todos é viver na vitória da verdade de Deus.
E então, quando você passa o tempo orando em língua estranha, você está apresentando condições ao Espírito Santo para ele modificar você por dentro, para que você vive de acordo com isso aqui. Agora então, vamos voltar agora para 1 Coríntios 14, 14. O apóstolo Paulo disse aqui que quando você ora em línguas, o seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. Então não importa, irmão, como é que a sua mente está funcionando. Ela pode estar pensando a maior bobajada, mas isso não influencia o seu espírito quando você ora em línguas. Oh, irmão, mas isso parece muito banal. Espera aí. Então procure controlar o seu espírito por sua mente. Você fica no mesmo mal. Pessoas imaginam uma coisa, uma direção, um objetivo. Aí eu vou orar em línguas para eu ficar rico. Esqueça, você está perdendo o seu tempo. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo não está dirigindo você para ficar rico. Ele está procurando tirar todas as coisas dentro de você que impedem você de viver a vida próspera. Há uma diferença muito grande. Mas observe então como Paulo continua. Ele disse, eu vou orar em línguas, mas eu também vou orar com minha mente. Como é que você ora com a mente? Não em línguas. Você ora com a mente, direcionando a sua oração em língua portuguesa. Deus abençoe Maria e dá-lhe um bom marido. Tá bom. Você está dirigindo a sua oração. Por isto que, quando os irmãos se reúnem aqui, em pequeno grupo, cada um ora em português, não ora em línguas. Porque se você orar em línguas, os outros não sabem o que é. Ou seja, não serve. Não é para instrução de ninguém. Mas quando você, em pequeno grupo ou grupo maior, está orando em cada qual em língua portuguesa, o outro deve escutar e dizer amém. O que ele está fazendo quando ele diz amém? Eu estou de acordo. Entende? Amém dizer, eu estou de acordo. E quando vocês estão vários em acordo, Jesus disse uma coisa, eu estou aí no meio deles. Então observe que há duas maneiras de orar. Oração em línguas beneficia você próprio. Oração em língua portuguesa geralmente é direcionado para o bem de outro. Mas oração em língua portuguesa tem um grande perigo. Observe Tiago, e vamos ver que perigo que é isto. Tiago. Podia fechar isso para mim, por favor? Obrigado. Vamos olhar capítulo 4 de Tiago. O fim do versículo 2. Tiago 4, 2. Nada tendes, porque não pedis. Está vendo? Eu vou começar já aí. Deus quer que você tenha coisas. Tenha uma vida abençoada. Por que a sua vida não é mais abençoada? Porque você não pede. Você não sabe pedir. Ou, vamos continuar o que ele diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis.
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Você não sabia que o Espírito Santo é ciumento, né? Mas ele é. Por quê? O que quer dizer esse ciúme? Deus lhe deu o Espírito Santo porque Ele não podia confiar você na mão dos homens. Ele só podia confiar o bem-estar da sua vida em Deus na mão do Espírito Santo. Nenhum homem é de suficiente confiança para segurar a sua vida em Deus. Nós procuramos, dentro da nossa pequena possibilidade, ajudar vocês. Mas quem ensina vocês é o Espírito Santo. Agora, aqui, estamos falando de oração em português, em língua portuguesa. O apóstolo diz, você não tem mais coisas, mais bênção, porque você não está pedindo. Ou, pior ainda, você pede mal. E isto agrava. Isto agride o Espírito Santo que habita em você. Quando você pede em português coisas que são do seu próprio interesse, é para você que não é de acordo com a vida em Deus. O Espírito Santo, porque Ele tem um cuidado tão grande de você, que Ele quase grita, não faça isso. Eu estou cuidando de você, não pede essas coisas, isso vai ser sua derrota. E muitas das vezes, é na graça de Deus que Ele não te dá o que você pede, porque seria a sua destruição. Por isso que Ele diz, vocês pedem para a sua própria destruição, para o seu próprio prazer. Quando você ora em língua portuguesa, deve ser para os outros, não para você em si. Quando você quer coisa para você, ora em português que o Espírito Santo resolve, que Ele está cuidando de você. Mas o perigo está ali, cuidado como você ora em língua portuguesa. Agora vamos para o ensinamento de Jesus em Lucas capítulo 18. E eu explico isso um pouco melhor. Lucas 18 é um ensinamento muito precioso, onde Jesus ensina, e Ele mesmo diz para quê. Lucas 18, eu vou ler de 1 a 8, parece. Nós vamos ver vários versículos aqui em Lucas 18, 10 e 9. Então, ficamos em Lucas por um pouco de tempo, fica melhor para vocês. Lucas 18, 1 diz assim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever, observe bem, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Observou bem por quê? O dever. Você, como cristão, como filho de Deus, tem o dever de orar sempre e não esmorecer. Isto agora estamos falando em língua portuguesa, tá? Agora observe o que ele diz. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus
nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando eu estava meditando isso aqui, o Espírito Santo me levou para Lucas 11, 11 e 12. Lucas 11, 11 e 12, Jesus diz assim: se vós, que sois maus, nós somos maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o teu Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Não existe ensinamento sobre o Espírito Santo mais sucinto, mais simples do que isso. Pedir e você recebe. Foi Jesus que disse. E sendo que ele nunca enganou ninguém, eu entrei nessa. Graças a Deus eu estou cheio do Espírito Santo. Se você aceitar o que Jesus disse, você vai ser muito abençoado. Mas observe o que Jesus diz naquele caso: vós que sois maus. E aqui Jesus está comparando o seu pai, ou contrastando melhor, o seu pai com um juiz iníquo. Por que Jesus faz isso? Um dos grandes males que Satanás semeou na meio da igreja é denegrir a imagem do nosso Deus. Nós todos temos a tendência de comparar Deus com os homens. Isso é muito mal. Deus não se compara aos homens de nenhum modo. Então Jesus aqui disse: se um juiz iníquo resolvia atender a uma pessoa que pediu tanto dele, quanto mais ainda o seu Pai Celeste atenderá, responderá os seus escolhidos. Entende o que estou dizendo? Deus é diferente, meu irmão. Mas infelizmente todos nós estamos formulando a imagem de Deus sobre alguém, sobre uma pessoa qualquer. Muitas pessoas têm uma ideia de Deus como pai, como o pai deles que estava muito ruim, carrasco, ameaçador. Deus não se compara a homem algum. Então não observe o que Jesus diz. Não fará Deus, versículo 7, justiça aos seus escolhidos. Há 3 pontos nisso aqui que eu quero que você entenda a respeito do relacionamento de Deus com você. Quando você ora em português. Em primeiro lugar, é preciso entender quem é você. Você é filho de Deus. Você, disse Jesus, é um dos seus escolhidos. Olha, 1 João
3 e 7, só para você verificar que eu não estou mentindo para você. Primeiro João, lá no fim do Novo Testamento, 1 João 3, 7 diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, viu? Por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele, Deus, é justo. Eu não escrevi isso, não. Você pode crer se quiser, mas eu creio no que está escrito aqui. Você é justo como Deus é justo. Quando você ora em português, você tem que lembrar que você está conversando com Deus ao mesmo nível dele. Ele, em Jesus, fez de você pessoa tão justa quanto Deus é justo, porque Ele te perdoou os pecados. Se os seus pecados são perdoados, onde está a injustiça? Não existe. Irmão, mas eu não sinto tão assim. Vai, importa. Nós não somos aqueles que nos comportamos conforme sentimos. Nós somos aqueles que nos comportamos conforme diz a palavra de Deus. A condição sua é o que Deus diz que é. Não é o que você sente, e muito menos o que o diabo diz que é. Você, quando você se apresenta diante de Deus, é tão justo quanto Ele é justo. Por isto, Ele fará justiça aos seus escolhidos. Quando você ora em língua portuguesa, pode ficar sabendo que é o seu direito Deus lhe responder. Irmão, será que é? Bom, eu vou lhe mostrar como que funciona. E talvez neste momento você não acredite nisso. Mas Deus é obrigado a te responder por causa de Jesus. Irmão, mas isso é muito forte. Deus deu a sua palavra. Deus deu a sua promessa. E Ele nunca voltará para trás em nada. O segundo, nós temos assim essa palavra. Eu vou repetir a palavra 7, verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Eu responderia sim, 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 sim. 1000 vezes sim. Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Que coisa mais estranha. Eu estou em Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Desculpe, eu não voltei de João, né? Lucas 18, 7 de novo, eu vou ler de novo. Porque Jesus está ensinando a respeito de oração em língua portuguesa. O que acontece com você quando você ora em português? Vou repetir. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? O que eu respondi? Sim, 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 1000 vezes sim. Por quê? Porque você é filho dele. Ele tem o máximo prazer de te atender. Embora, no fim desse versículo 7, embora pareça demorado em defendê-los. Mas observa que ele diz parece. Deus nunca atrasa. Deus nunca demora. Só parece que demora. Por que parece que demora?
Você lembra de Daniel? Daniel orava. Durante 3 semanas em jejum e oração, ele estava orando. Quando o anjo veio e disse: Daniel, a tua oração foi respondida no primeiro dia. Deus sempre te atende no primeiro dia. Irmão, não acredito nisso. Bom, problema seu. Eu acredito nisso. Mas eu vou lhe explicar porque parece que demora. Só que parece, não demora. Deus não demora, mas parece que demora. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Satanás impediu o anjo de chegar à resposta a Daniel. E Satanás opera contra você da mesma maneira. Ele sempre vai bater em sua cabeça: oh, Deus não atendeu, Deus não respondeu. Graças a Deus eu já sei dessa mentira agora. Foi muito interessante quando eu estava preparando esse folheto aqui. Glória e Eduardo e a família estavam todos em Portugal. E eu vi na televisão que era preciso pagar IPTU no dia 13. E não tinha chegado aquelas coisas de IPTU e eu não sabia como eu ia fazer. Mas eu também não sabia onde achá-los, porque não tinha telefone deles, eu não tinha como entrar em contato com eles. Então disse: Deus, eu tenho que falar com Eduardo. Em 2 minutos, Eduardo ligou de Portugal e disse: Bernardo, tá tudo bem aí? Eu disse: é bem agora, né? Que você ligou. No dia 2, eu ia saindo para Portugal. No dia 1, eu estava numa rede lá embaixo, assim, vivendo aquela vida dura que eu tenho, tomando chá à tarde na rede lá na área. É tão difícil viver assim. E Eduardo tinha deixado um número de eu chamar táxi para me levar no aeroporto. Mas eu pensei, esses moços de táxi, talvez eles bebem uma coisa e eles têm dificuldade de saber onde é aqui. E eu, gringo, não sei explicar também, então, pronto. Eu falei: Deus, eu estou na rede, né, tomando chá. Disse: Deus, o senhor não quer abençoar alguém para eles me levarem no aeroporto? Só falei assim. E na sexta-feira, antes de embarcar, à tarde, ninguém tinha ligado. E eu pensei: eu tenho que ligar para táxi para ir para o aeroporto. Eu mal pensei e o telefone tocou. Foi irmã Dora. Eu disse: irmão Bernardo, como é que você vai ao aeroporto? Eu disse: eu vou de táxi. Ele disse: não vai não, porque o meu marido ontem falou que ele quer levar você. Foi no mesmo dia que eu estava lá, tomando chá. Então eu expliquei para eles, no indo para o aeroporto: vocês não vão ser abençoados porque você levou o Bernardo ao aeroporto. Você vai ser abençoado porque você ouviu Deus falar e atendeu a ele. Entende? Observe como é que funciona a oração em português. Deu? Então, parece às vezes, agora, que a resposta demora. Mas vai praticando, irmão, vai praticando. E você vai descobrir que antes de você pedir, ele responde. Antes de eu pedir lá embaixo, para alguém me levar no aeroporto, ele tinha tocado no coração de Antônio para me levar no aeroporto. Difícil entender essas coisas, não. Mas funciona uma beleza. E muito mais coisa que eu posso lhes dizer. Eu vou lhe mostrar como é que a vida é prática em Deus. Então observe que quando você ora em português, você tem que crer que você tem um relacionamento pai-filho com Deus. E que Ele está doidinho para te atender. O irmão Bernardo fala de Deus dessa forma, é desrespeito.
Deus entende o que eu estou dizendo. O amor de Deus por você é tão grande que Ele quer te atender antes de você falar. O segundo ponto é que parece que demora, porque Satanás age para você não perceber a resposta. E muitas das vezes você desanima. O terceiro, no versículo 8, é importante. Observa o que Jesus diz. Digo-vos que Deus não demora. Jesus disse que Deus não demora. Jesus disse que depressa lhes fará justiça. Agora observa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí que está o problema. Por que é que nós esmorecemos? Jesus disse que Ele ensinou essa parábola porque nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que é que você e eu largamos o orar em português para lá, esmorecemos e dizer, eu só vou orar em língua estranha, irmão, porque falar em português não funciona. Daí o problema. Por quê? Porque nós não cremos no que Deus diz. Jesus ensinou que toda vez que você orar em língua portuguesa ao seu Pai, Deus depressa lhe atende. Você tem que crer nisso. Mas Satanás opera tão fortemente contra nossa alma que nós esmorecemos. Agora olha Tiago 5:16, que quase todo mundo conhece de cor. Tiago 5:16. E eu vou mostrar agora a vocês um exemplo disso. Meu Pai, mas o tempo passa, eu não posso demorar assim não. Tiago 5:16, a última parte desse versículo. Muito, eu vou repetir, muito pode, por sua eficácia, a súplica de você, ora, põe seu nome ali. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de Maria, de João, porque vocês são justos, justificados. Eu sei que você não se sente isso, mas se Deus diz que é. Agora eu vou mostrar o exemplo de como isso funciona na prática. Olha Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Eu preciso falar com o irmão da gráfica que este versículo está errado no livro que ele imprimiu. Eu dei para ele errado, então nós vamos corrigir isto. Gênesis 18. Eu não vou ler isso tudo. Aliás, eu acho que eu preciso ler sim. Gênesis 18. Vocês sabem tudo, mas se você não puder ficar, pode sair, não tem problema. Se enjoar, pode ir, não tem problema. Eu não fico aborrecido com isso, não. Ninguém é obrigado a ficar aí, não, tá? Gênesis 18, 22 diz assim: Então partiram dali aqueles homens, os dois anjos, e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Oh, que bom permanecer na presença do Senhor. E aproximando-se a Deus, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura
50 justos na cidade. E você sabe como é que ele foi diminuindo o número, até o versículo 27, eu vou. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Versículo 31. Não, 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para casa. Você sabe o que aconteceu aqui. Agora eu quero lhe mostrar a autoridade que você tem. A força do seu oração. Porque quando você ora em português, você estabelece uma condição em torno daquela situação ou daquela pessoa que simplesmente muda toda a condição daquela pessoa. Eu sei o que alguns estão pensando. Onde fica o livre-arbítrio? Eu fico e mostro você. Abraão criou um problema sério para ele quando ele saiu para seguir a Deus. Ele levou o sobrinho. Você não pode levar ninguém com você se você quer andar em Deus. Você tem que andar em Deus sozinho. Não procure carregar os outros, você vai ficar carregando a eles e prejudica você todinho. Você, cada um de nós, temos que decidir andar em Deus. E Ló criou muito problema e finalmente ficou na cidade de Sodoma. E Deus, por causa da iniquidade daquele lugar, Deus não tinha nenhuma condição, observe o que eu disse, de impedir a destruição daquele lugar. Porque o pecado traz destruição. Não é Deus que destrói você, Ele nunca destruiu ninguém. Mas o pecado destrói. Satanás destrói. E fique sabendo que a única coisa que Satanás quer é destruir você e todos os seus sua família. Então, veio o momento quando não tinha mais jeito para aquela cidade. E Deus disse: será que eu não vou compartilhar com meu amigo Abraão o que vai acontecer? Porque eu sei que ele tem um sobrinho lá dentro. Então Deus abriu o coração dele para Abraão. E Abraão disse: oh Deus, mas e o Ló? Como é que vai ficar? Meu sobrinho está lá dentro. E Ló era um homem justo. Atos dos Apóstolos nos diz isso. Abraão se sentiu na obrigação diante de Deus de dar a cobertura de sua fé ao seu sobrinho Ló. Você e eu, todos nós, temos essa mesma obrigação em relação aos nossos familiares, de dar a cobertura da nossa fé a eles, para ver se eles se salvem. Como é que você faz isso? Através de oração em língua portuguesa. Eu preciso repetir isso muito. Ou seja, você resolve, você decide em sua mente: eu vou orar para Ló.
Então você viu como é que Abraão procedeu. Porque lembra-se que ele ia ser destruído como todos os seus familiares serão destruídos. Não se engane, meu irmão, as coisas não vão ficar como estão. Satanás vai destruir a todos eles. Então cabe a você que tem a luz do Evangelho começar a tomar providências. Como? Orando por eles. E então, Deus depressa atendeu a oração de Abraão. Jesus não disse assim? Na parábola de Lucas 18, Jesus disse depressa. Ele defende. Defende como? Ele defende aquela pessoa que você ora para ela. Ele defende aquela pessoa contra a destruição que Satanás está promovendo naquela vida. E Satanás estava prestes a destruir a Ló em Sodoma. Mas graças a Deus, Abraão tinha bastante fé e bastante coragem de perseverar diante de Deus até que ele tinha a resposta. Deus depressa respondeu e fez o quê? Mandou os 2 anjos que iam destruir a cidade. Primeiro ir na casa de Ló. Bateram na porta de Ló. Ô moço, você sabe o que aconteceu? Ele recebeu-os lá dentro de casa. Eles disseram para ele, olha Ló, pega suas filhas, seus familiares e vá embora daqui imediatamente. Não permaneça aqui mais uma noite, porque vem a destruição sobre essa cidade. Mas eles demoraram muito. Observe a eficácia da oração do justo. Observe como é que Deus atendeu a oração de Abraão. Não somente mandou os anjos bater na porta de Ló, mas os 2 anjos pegaram-nos à força pela mão e correu com eles fora da cidade. Agora você vai dizer para mim, mas irmão Bernardo, onde fica o livre-arbítrio? Será que quando eu oro para alguém, eu estou obrigando aquela pessoa a aceitar a fé? Calma lá, verifica. O que você está fazendo quando você ora para aquele alguém é você está criando uma condição para o Espírito Santo operar na vida daquela pessoa para ela se salvar. Porque ninguém é salvo por obrigação. Somos salvos pela graça de Deus e a decisão própria. Correram com Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas para fora da cidade. E então um dos anjos deu-lhes uma instrução muito específica. Disse, olha, não olhe para trás, corre para este monte para que vocês se salvam. O que acontece quando você ora em português para os seus familiares, para alguém, é que você cobre-os com a tua fé. Você cria uma condição para o Espírito Santo operar junto a eles. E, finalmente, eles têm de decidir se vão sair da destruição e viver, ou se vão ficar rebeldes e morrer. Mas a decisão é sempre deles. Olha Lucas capítulo 10, eu falei que íamos olhar várias coisas em Lucas, e eu estou quase terminando, gente, paciência só um pouquinho. Mas eu quero que vocês entendam isso. Lucas 10, o versículo 19. Abraão usou de autoridade que ele tinha para com Deus, para a salvação de Ló. Quando você ora em língua portuguesa, você usa a autoridade que Deus te deu para a salvação de alguém. Agora, a autoridade está aqui, observe. Lucas 10, 19. Eis
Eis aí vos dei. É dado, viu? Não vai dar, não. Deus já te deu. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você crê nisso? Pode. Se você não crê, a única pessoa prejudicada é você. Porque você foi, quando Jesus salvou você, Ele deu você autoridade para pôr Satanás no lugar. Por isso que Tiago diz, resistir-lhe firme na fé, e ele fugirá de vós. Mas é você que tem que decidir. Jesus disse, eu te dei autoridade, dei, sobre todo o mal do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Mas observe uma coisa, a autoridade que Deus te deu é apenas para salvação, jamais para destruição. Vira a folha em Lucas para capítulo 9. Capítulo 9, 54. Jesus chegou uma vez para uma cidade de Samaria e o povo lá não quis recebê-lo. Então os discípulos ficaram tão indignados que eles disseram, não, Pai, de Jesus, será que nós chamamos fogo do céu? Nós temos autoridade para destruí-los. Eu falei que Deus não te deu autoridade contra ninguém, homem. Ele te deu autoridade contra o diabo, contra as obras do diabo. Então, em versículo 54 de Lucas 9, diz, vendo isto, que o povo não recebeu Jesus, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A autoridade de Deus em sua vida vai funcionar 1000 maravilhas em favor da salvação dos homens e contra toda a operação do diabo. Por isto que em Tiago diz que a oração do justo pode ir muito em seu efeito. Agora observe no capítulo 10 de novo, de Lucas 10. Versículo 2. E Jesus lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu chamei isso de oração e autoridade. Procurei mostrar a vocês que você tem 2 possibilidades para orar. As 2 formas são totalmente eficazes. Oração em língua estranha beneficia diretamente a você. Oração em língua portuguesa beneficia geralmente os outros. Tá certo? Deu para entender isso.
a razão por que a oração em língua portuguesa beneficia os outros é porque ela é imbuído de uma autoridade dada por Deus aos seus filhos na terra. Por que será que Jesus disse que você e eu devemos orar a Deus para enviar trabalhadores para a seara? Por quê? Será que Deus não tem interesse na salvação dos homens? Na evangelização? Muito mais do que você. Muito mais do que eu. Porque Deus deu Jesus, o seu Filho, para que todos os homens chegassem à salvação. Então, por que, se Deus é supremo, Ele é soberano, por que é que Ele precisa que nós pedimos a Ele para mandar trabalhadores para a seara, para a salvação das pessoas? Porque quando Jesus subiu ao céu, Ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra, e de vós, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a autoridade e a responsabilidade pela salvação dos homens está com você. Deus não pode mandar anjos para pregar o evangelho. Se o anjo chegasse aqui e pregar para um bêbado, que ele pode ser liberto do álcool, o bêbado ia rir na cara dele e disse: você não sabe, você nunca bebeu. Porque anjo não fica bêbado. Mas se você que era bêbado diz, ele disse: como você sabe disso? É porque ele me libertou. Deus deu toda a autoridade para a evangelização a nós. Por isto que cabe a nós orarmos para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Entendeu? Isto é autoridade. A autoridade que Deus lhe deu em Jesus Cristo, que acompanha a sua oração, seja em língua estranha ou seja em língua portuguesa. Esta autoridade é sempre contra toda